Marcos capítulo 2, 23. Marcos capítulo 2, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele, Jesus, lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vou ler novamente o 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa palavra retrata mais uma vez o debate entre Jesus e os fariseus, pelo fato dos teus discípulos, num dia de sábado, terem colhido espigas com as mãos e comido essas espigas porque estavam com fome, Senhor. Nós pedimos que o espírito desta palavra, Senhor, as intenções com as quais Jesus disse essas palavras, desse embate, dessa discussão com os fariseus, que elas possam falar também ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que nós possamos extrair a lição, Senhor, não a lição somente do que foi dito há 2000 anos atrás, mas de como aplicar essa palavra hoje, no dia a dia, nas nossas vidas, em nossa família, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos. Me ajuda, Senhor, a trazer esse entendimento nessa noite. Abre o coração de todos os nós para que a sua palavra seja anunciada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí nessa passagem. Vou fazer um resumo do que estava acontecendo. Nós estamos estudando sequencialmente o Evangelho segundo Marcos. A gente viu que Jesus já havia curado a sogra de Pedro, que Jesus já havia curado um leproso e que muitas pessoas iam até ele para serem curados das suas enfermidades também. A gente já leu aqui e já meditou a respeito daquele evento em que eles abrem o teto e desce um paralítico no meio da casa e foi curado por Jesus. A gente viu aqui, quando a Gil pregou a respeito do chamado do publicano Levi, que foi chamado por Jesus. A gente viu aqui que chamaram a atenção de Jesus pelo fato dele comer com pecadores, comer, se sentar com as pessoas que eram consideradas da pior estirpe na sociedade daquela época. Jesus comia com elas. E Jesus foi indagado também pelos discípulos de João, por que eles não jejuavam? E Jesus disse: olha, enquanto o noivo está com eles é momento de festa, não é momento de jejum. Depois nós estudamos também a respeito daquela passagem que Jesus disse que ninguém pode colocar vinho novo em odre velho, ou então um pedaço de roupa nova para costurar a roupa velha, porque senão ia rasgar a roupa e ia se perder também, a garrafa e o vinho ia se perder também. E agora nós chegamos nessa passagem aqui, em que os discípulos de Jesus, eles estão caminhando num dia de sábado, ou seja, o sábado de descanso para os judeus, sábado santificado em que ninguém podia trabalhar. Jesus e seus discípulos estão caminhando e eles estão passando próximos a uma plantação. A gente não sabe de quem que é, mas eles estavam colhendo, não era deles. Eles estavam colhendo o milho, preparando o milho, esfregando ali na mão para poder comer, porque eles estavam com fome. Então não tinha nada de errado com isso, porque a lei dizia que quando você estivesse com fome e você passasse em alguma plantação, você poderia colher o fruto e comer.
mas somente aquilo que matasse a sua fome. Você não podia passar o foice. Sabe o cara folgado assim? Estou com fome, vou aproveitar, fazer uma comprinha aqui, passava o foice, porque a propriedade não era dele, daquele que estava colhendo. Então não era errado. Se você fizer isso hoje, é capaz de soltar o cachorro para te pegar, né? Se você tentar fazer isso na propriedade de alguém, mas naquela época não era. A lei permitia que fizesse isso. O problema é que era dia de sábado. Os fariseus, que eram os religiosos inimigos, estavam se tornando inimigos de Jesus. Eles fazem uma pergunta para Jesus: olha, por que os teus discípulos estão fazendo o que não se pode fazer no dia de sábado? Ou seja, eles estavam fazendo uma pergunta acusatória. Não era porque eles estavam colhendo e comendo, mas é porque eles estavam colhendo e comendo no dia de sábado. E eles diziam que isso não poderia ser feito no dia de sábado, embora a lei não dissesse isso. Era uma interpretação deles da lei. E aí Jesus, ele invoca um acontecimento da história da vida de Davi. Jesus, ele responde a pergunta com outra pergunta. Ele diz assim: olha, vocês não leram o que Davi fez quando ele teve fome? Vocês não se lembram que ele entrou no templo, nos templos do sacerdote Abiatar, e que o Abiatar ele pegou os 12 pães da proposição, que só era lícito ao sacerdote comer, mas o sacerdote ele deu a Davi, e Davi comeu sem culpa aqueles pães? Essa passagem é uma passagem que ela está em Marcos, em Mateus e em Lucas também, depois você pode compará-la. Então Jesus ele lança esse aspecto da história. Por quê? Porque a lei dizia que aqueles pães somente o sacerdote poderia comer. E aí Jesus ele termina o discurso dele dizendo: porque o Filho do Homem é o Senhor, inclusive do sábado. Então preciso trazer assim alguns significantes aqui, só para a gente poder entender totalmente o que diz essa palavra. Primeiro, o sábado. Sábado era dia de descanso. Sábado está nos 10 mandamentos. Os mesmos mandamentos que dizia para não roubar, para não matar, para honrar pais e mães, dizia que o sábado deveria ser guardado, deveria ser observado como sábado ao Senhor, porque o Senhor descansou naquele dia. Mas a Bíblia não dá muitos detalhes de como guardar os sábados. Então os rabinos, eles fizeram um compêndio, eles fizeram um caderno de comentários para dizer o que podia ou não podia fazer no sábado. E eles chegaram à conclusão que tinha 234 proibições de coisas para fazer no sábado. Entre essas proibições, não podia colher uma fruta no dia de sábado, porque eles consideravam isso trabalho. Então esse é o sábado. Quem são os fariseus? Os fariseus são os intérpretes da lei da época, os mais famosos. Eles tinham muito respeito em Israel, mas eles eram muito legalistas. O que eram os pães da proposição? O que eram esses pães? Em Israel, no templo, você tinha o Santo dos Santos, que era o lugar onde só os sacerdotes entravam. Perto desse lugar ficava uma mesa de ouro puro, e em cima dessa mesa ficavam 12 pedaços de pães, enfileiradinho, bonitinho. Cada pão representava uma tribo de Israel. Então você tinha ali 12 pães que ficavam ali, pães que representavam a comunhão de Deus com o povo de Israel, com cada tribo. Aqueles pães, eles ficavam ali por uma semana. No sábado, aqueles pães eram trocados. Colocava-se pães novos, os próprios sacerdotes faziam pão, e aqueles pães que já tinham ficado uma semana, somente os sacerdotes podiam comer. Isso estava escrito na lei. Se entrasse alguém ali de alegre e pegasse aquele pão e comesse, tomava uma chicotada, porque não podia, que era aquela lei, só dizia só sacerdote pode comer daquele pão. Mas a gente viu que foi aberta uma exceção para Davi, porque a Davi foi dado comer quando ele teve fome, e Davi não era sacerdote, Davi era rei.
Então eram os pães que ficavam assim próximo do Santo dos Santos. E o que é o Filho do Homem, que diz o texto também? Filho do Homem é um título messiânico, que se encontra no capítulo 7 de Daniel. Filho do Homem era aquele que viria ao mundo para governar o mundo, para ser adorado pelas nações. E Jesus atribuiu o título Filho do Homem para ele mesmo. Eu sou o Filho do Homem. Então ele atribui a si mesmo a ideia de que ele era o Messias. Filho do Homem, essa expressão que também foi muito utilizada no livro do profeta Ezequiel, queria dizer a humanidade de alguém. Então muitas pessoas elas poderiam ser chamadas de Filho do Homem, porque significava simplesmente um filho da humanidade. Então em Jesus, a expressão Filho do Homem significava que ele era o Messias anunciado, em primeiro lugar, anunciava também que ele era homem. Então isso apontava o quê? Para a sua característica divina, de cumprimento de profecia, e também apontava para a sua característica humana. Então o cenário é basicamente esse. Vou repetir: Jesus e os seus discípulos indo pelo caminho, seus discípulos num dia de sábado, colhendo espigas, descascando ali, comendo, os fariseus dizendo que aquilo não podia ser feito no sábado, porque era dia de descanso, eles fazem em forma de pergunta. Jesus conta a história de Davi, falando que Davi ele pôde comer daqueles pães que eram separados somente para os sacerdotes e que ninguém mais podia comer, mas que eles puderam comer e sem culpa. E Jesus terminando dizendo assim, que ele era o dono do sábado, porque o Filho do Homem era o Senhor do sábado, dizendo inclusive que o homem não foi feito por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. Amém? Então esse é o resumo da história, e é dessa história aqui que a gente vai tentar tirar algumas lições. E quando a gente lê a Bíblia assim de uma maneira corrida, é interessante porque ela te obriga a falar de algumas passagens que você não escolheria dizer caso você pudesse escolher qualquer texto. Mas quando você lê de uma forma corrida assim, você se obriga a falar a respeito daquele texto, mesmo que não seja muito fácil de extrair algumas lições desse texto. Mas eu quero ver se a gente consegue aqui extrair algumas lições que possam fazer sentido na minha e na sua vida. Amém? Muito bem. A primeira lição que Jesus nos ensina nesse texto, ou a primeira lição que eu quero extrair para os irmãos, é a seguinte: que toda lei, toda regra, ela deve existir para garantir a dignidade da pessoa humana. Eu vou ler novamente. Toda lei, seja sagrada ou seja humana, toda tradição, toda regra, ela deve existir para garantir a dignidade do ser humano. Jesus ele disse assim, veja no versículo 27: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o homem ele não foi feito para servir o sábado, mas o sábado foi feito para servir o homem. Então para que servir o sábado? Para descansar, porque Deus fez o homem com a necessidade do descanso. E se você não estabelece um dia de descanso instituído por Deus, o chefe, o patrão, o escravocrata, ele faz o seu servo trabalhar de domingo a domingo até morrer. Se não tem uma lei que obriga a descansar, o cara vai querer ter lucro todo dia. Em Israel, nem os animais podiam trabalhar de sábado. Escravos e servos não podiam trabalhar. E no nosso sistema a coisa é tão dramática que às vezes a gente mesmo se escraviza e não nos dá um dia de descanso sequer. Mas Jesus ele disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A regra é
Se acontecesse no sábado, por exemplo, de cair o teu filho dentro de um poço e de um buraco, você vai dizer assim: ah, eu não vou tirar o moleque de lá porque hoje é sábado, deixa o moleque lá, amanhã, quando acabar o sábado eu vou tirar. Você não vai fazer isso. Você vai tirar o moleque de lá, ainda que te dê muito trabalho. E Jesus não condena isso, está certo. É isso aí. De fato não pode trabalhar no sábado, mas os caras estão com fome. O que custa pegar uma maçãzinha, pegar uma frutinha, um milho lá e comer? Deus vai ficar tão ofendido assim? Não vai ficar. Por quê? Porque o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Simples assim. Aqueles pães que ficavam na porta do templo, aqueles pães na porta do Santo dos Santos, era só para o sacerdote comer. Só o sacerdote podia comer aquilo. Aí de repente aparece um esfomeado lá, como Davi, morrendo de fome, dias sem comer. Aí o sacerdote vai falar: não, hoje é sábado, esse pão é só para mim, você não pode comer, fica com fome aí, espera aí alguém trazer outro pão. Não, está com fome, come agora. E Jesus, ele disse inclusive que Davi e nem o sacerdote descumpriram a lei. E a lei, ela dizia claramente que somente o sacerdote podia comer daquele pão. Então o que a gente tem que entender? Que a lei é feita para o homem e não o homem para a lei. Por exemplo, lei do casamento. A lei do casamento diz: o casamento é insolúvel, indissociável para o resto da vida. Aí um dos cônjuges começa a bater, começa a humilhar, começa a trair, abandona materialmente, abandona espiritualmente, maltrata. Aí eu vou dizer para a mulher: não aguenta, fica lá porque é insolúvel. De modo algum, porque o casamento é para fazer bem para ela, não é para fazer mal. E eu não vou esperar para recolher um cadáver, não vou esperar um facínora matar uma mulher para dizer que ela pode sair. Sim, pode ficar também se quiser, não é obrigada a sair. Mas a lei é feita para o homem e não o homem para a lei. Não é para escravizar, é para ser uma coisa boa. Várias vezes, a lei da obediência aos líderes, a Bíblia diz: obedecer aos seus líderes, os pais, pastores, governantes. Mas aí o líder começa a humilhar, explorar, fazer o que não deve. E aí você vai obedecer a um líder assim, vai obedecer a um Hitler até morrer? Não! Você suspende o cumprimento da lei, mas sem transgredir a lei. Porque a lei é feita para o homem e não o homem para a lei. A lei diz: filhos, sejam obedientes aos vossos pais. A lei diz isso. Primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que vá longo os seus dias sobre a terra. Aí o pai bate, humilha, abandona intelectualmente, abandona espiritualmente, abandona fisicamente, não dá alimento, não dá educação e violenta a criança. Esse cara merece continuar tendo pátrio poder sobre a vida dessa criança? Jamais! Porque a lei não é uma camisa de força que vem para escravizar as pessoas, vem para libertar. Então não é em nome de uma lei inflexível que eu devo obrigar as pessoas a se matarem. Porque a lei é feita para o homem e não o homem por causa da lei. A lei é feita para libertar a pessoa, para cuidar da pessoa, para o bem da pessoa e não para o mal dela. A lei é feita para o homem, não o homem para a lei. E é isso que Jesus diz aqui: olha, eu sei que é sábado, mas os caras estão com fome. Eu sei que esse pão aqui era só para o sacerdote, mas os caras estão com fome. Deixa os caras comer o pão.
e larga a mão de ser fariseu. A lei é feita para o homem. Não é uma mensagem fácil de discernir as situações. Não é fácil. Mesmo quando uma lei for legítima, há momentos que elas devem ser suspensas. E ainda assim elas não são violadas. Vou repetir. Tem leis que são legítimas, são corretas, mas elas precisam algumas vezes ser suspensas, e mesmo assim não haverá violação da lei. Vou explicar. Novamente o exemplo dos pães. Aqueles pães eram só para os sacerdotes comerem, só para os sacerdotes. Davi chega naquele lugar com fome. Davi estava fugindo de Saul. Aqueles pães que eram só para os sacerdotes, o sacerdote Aimeleque dá para Davi. Abiatar é seu filho, é o único que sobrevive depois ao massacre efetuado por Saul. O sacerdote dá aqueles pães para Davi, mas a lei dizia: olha, esse pão é só para o sacerdote. Ele suspende a lei, abre uma exceção, Davi come e não houve transgressão da lei. Às vezes você precisa, para cumprir o espírito da lei, que é o amor, você viola o seu aspecto literal, porque a lei não é para você obedecer cegamente, é para ter discernimento. Veja, obediência à autoridade. A Bíblia diz que deve obedecer às autoridades, governador, juiz. É legítimo isso daí, está correto. Houve uma ocasião que Saul ficou sabendo da ajuda que Davi recebeu. Olha, o sacerdote ajudou Davi. E Davi tinha mentido para o sacerdote, ele não falou que estava fugindo de Saul. Quem leu a Bíblia lembra, ou quem assistiu a novela do Davi vai se lembrar também. Saul fica nervoso, porque o sacerdote Aimeleque e seu filho Abiatar ajudaram Davi dando os pães. Saul chama todos os sacerdotes, são uns 80. Saul vai lá e fala: olha, quem mandou você ajudar o Davi? Ele é um rebelde. O sacerdote fala: olha, eu não sabia que ele estava em rebelião. Eu não tenho essa culpa que você está dizendo que eu tenho. Saul não quer saber e fala: vocês vão morrer. E fala para os soldados dele: matem os sacerdotes. Nenhum soldado levanta a espada para matar o sacerdote. Por quê? Porque é uma ordem ilegítima. Obedecer o rei é parte da lei. Mas matar sacerdote, isso não está escrito não. E aí teve um cara que havia sido cuidado pelo sacerdote quando estava de lepra. Ele vai lá e mata mais de 80 sacerdotes ao fio da espada. E depois Saul vai até a cidade dos levitas e mata todas as famílias também. É um massacre. Mas aqueles soldados, eles se negaram a obedecer Saul. Obedecer o rei é um comando da lei, mas se eles desobedecem por conta de um princípio maior, eles não cometem injustiça. Outro exemplo, as parteiras do Egito, Faraó, ele diz para as parteiras: olha, quando nascer um menino israelense, você vai lá e mata na hora do parto. Aquelas parteiras: ah, tá bom, tá lá no começo de Êxodo. Só que as parteiras, elas fazem: eu não vou cumprir essa ordem. As crianças nascem, elas fazem um parto normal. Faraó chama para perguntar: o que está acontecendo? Por que não estão morrendo esses meninos? As parteiras, elas falam: olha, as mulheres israelitas são vigorosas.
Quando a gente chega para fazer o parto, o moleque já nasceu e elas já esconderam o menino. Elas mentem. Elas mentiram para Faraó. Tem vezes que a distorção da verdade é a única arma que o fraco tem contra o poderoso. A Bíblia não diz que elas pecaram ao fazer isso, muito pelo contrário. Elas foram honradas porque elas se negaram a cumprir a ordem de Faraó. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém. Está entendendo? Rosa Parks foi uma mulher na década de 60 nos Estados Unidos negra. É legítimo que o Estado faça leis, é legítimo, e que os cidadãos obedeçam à lei do seu Estado. Havia uma lei nos Estados Unidos que dizia assim: se o ônibus estiver vazio, os negros podem sentar. Se começar a subir algumas pessoas brancas, os negros têm que se levantar para dar lugar para os brancos sentarem. Não importa se fosse senhora, mulher, idosa, tem que se levantar. Um dia uma mulher chamada Rosa Parks, ela disse: não vou cumprir, não levanto daqui, porque isso é uma lei injusta. Ela não se levantou, essa mulher foi presa, ela foi detida, mas ela desencadeou um dos maiores movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, encabeçados pelo reverendo Martin Luther King, que dia 4 de abril fez 50 anos da sua morte, porque ela ousou desobedecer uma lei injusta. Mas quando uma pessoa desobedece uma lei injusta para fazer justiça, ela não peca diante de Deus. Não peca. Não peca. É legítimo que o Estado faça leis. É legítimo. Mas tem hora que eu tenho que suspender essa regra legítima para fazer algo melhor. Jonatas e Davi. A lei diz: honrará pai e mãe. A lei diz. Jonatas sabia que Saul queria matar Davi. Sabia. Se ele fizesse uma leitura literal do mandamento, falar: eu tenho que honrar o meu papai. Então ele quer matar o Davi. Eu vou matar o Davi para honrar o meu papai. Não. Jonatas faz aliança com Davi. Jonatas não transgride a lei por causa disso, porque a lei não é para ser uma obediência cega. Porque às vezes você tem que deixar de cumprir literalmente a lei para poder cumprir o espírito da lei, aquilo que ela quer defender. E o que é que a lei quer defender? Sempre a dignidade da pessoa humana. Então, quando você colocar uma regra dentro da sua casa, você não coloca a regra para falar que é você que manda. É eu que mando aqui, coloco uma regra lá. Quando eu chegar, deitar, a mulher vai engraxar o sapato, o outro vai fazer a unha, o outro vai fazer comida. Não é para mostrar que você manda, você faz uma regra para o bem da família. E você é o servo de todos, a exemplo do que foi Jesus. Porque toda regra, toda lei, todo princípio deve obedecer a esse ditame, que é o quê? Provocar a dignidade da pessoa que obedece. Não é para oprimir, não é para escravizar, não é para explorar. É para quê? É para garantir o bem da pessoa que está obedecendo a regra. Para garantir o bem da pessoa que está obedecendo a regra. Então, mesmo que uma lei seja legítima, é legítimo, é verdade, foi Deus que falou que não era para comer aquele pão, mas às vezes você tem que suspender a regra. Para quê? Para fazer o bem maior da lei, que é o quê? A lei do amor. Em nome de Jesus. Tem que ter discernimento para fazer isso, porque não é fácil. Porque era muito mais fácil para aquelas parteiras irem lá e matar as crianças. É muito mais fácil. Às vezes os covardes se escondem debaixo da desobediência para que eles mesmos não precisem tomar atitudes morais, decisões morais. Na década de 40 irrompeu o nazismo. Os nazistas invadiram a França e eles disseram assim: todos os judeus que habitarem na França, vocês me entreguem. Vocês entreguem para mim.
Você teve pessoas que entregaram judeus para serem mortos, mas você teve outras pessoas que esconderam judeus para que não fossem mortos. Então eles desobedeceram uma lei do Estado para fazer o bem maior da lei, que era qual? Poupar a vida das pessoas, mesmo correndo risco de morte. Mesmo por quê? Porque a obediência à lei, ela nunca é cega. Ela nunca é cega. É muito mais fácil obedecer uma lei cegamente, não ter que questionar, porque aí eu não preciso ficar pensando no que eu devo ou não fazer. Esse que é o problema. E a terceira e última lição que eu quero trazer aqui, irmãos, é que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não crie uma regra, para que a gente não crie uma tradição, e a gente começa a ensinar aquilo como se fosse palavra de Deus, e não é. Vou falar de novo. A gente tem que tomar cuidado para não criar uma regra, uma lei, uma tradição, dizendo que aquilo é a vontade de Deus e não é a vontade de Deus. Tem que tomar cuidado. O exemplo está no próprio texto. A lei dizia: não trabalha no sábado. Não é para trabalhar no sábado. A lei dizia isso. Mas a lei não dizia que uma pessoa não podia colocar a mão na árvore e puxar um fruto e comer. A lei não dizia isso. Quem dizia isso? Eram os fariseus. Os intérpretes da lei diziam isso. A lei não dizia isso. Só que as pessoas começaram a confundir a interpretação da lei com a própria lei. E aí começa a obedecer a uma tradição, achando que está obedecendo a Deus. Só que essa tradição, muitas vezes, ao invés de ajudar, as pessoas atrapalham e oprime, e explora. Isso é complicado, irmãos. Isso é complicado. Muitas coisas. Tinha uma outra tradição dos fariseus que eles diziam: olha, quem entregar uma oferta no altar não precisa cuidar do pai e da mãe doente. Então, tradições assim das mais vis, terríveis, e Jesus combateu essas tradições e por causa disso ele morreu. Então, tem que tomar cuidado para não começar a criar regra, dizer que é de Deus e não é de Deus. Meus irmãos, quantas coisas a igreja evangélica brasileira talvez já tenha feito, dizendo que era a palavra de Deus e não era. Quantas coisas? Por exemplo, até 20, 30 anos atrás, as igrejas pentecostais, em sua maioria, dizia: assistir televisão é pecado. E às vezes é mesmo. E proibiam os membros de ter televisão em suas casas. Não podia ter. E hoje, boa parte dos pentecostais estão na televisão. Tinha até a história de um presbítero que ele guardava a televisão dentro do guarda-roupa, escondia. Então os irmãos iam lá fazer visita, círculo de oração, uma bênção. Oh, que sala enxuta, não tem TV, uma bênção. Mas os amigos mais íntimos ele chamava para o quarto, abria a porta do guarda-roupa e assistia a TV lá. Eu sei que essa regra continua para algumas igrejas, eu sei que continua, e é ensinado como sendo palavra de Deus. Mas muitos daqueles que ensinavam isso, hoje não acreditam mais nisso. Mas o problema é que durante muito tempo foi ensinado como sendo a vontade de Deus, e muita gente foi disciplinada, muita gente foi expulsa da igreja, muita gente foi tirada da comunhão por causa dessa regra. Tamanho do cabelo, comprimento da saia, colocar óculos escuros, andar de moto ou de cavalo. Tudo isso já foi
e é regra em muitas igrejas, e é ensinado como sendo palavra de Deus, e se alguma pessoa fizer isso, é disciplinada. E às vezes chega na fase do entendimento, até vai embora da igreja e não volta mais. O Everton está de bermuda ali. Tinha algumas regras que diziam que se o homem usasse bermuda era pecado. Não podia a criança ou jovem usar bermuda. Ah, pai, está mostrando essa canela aí, é pecado. Acho que esses caras tomavam banho de roupa. E disciplinava. Aí o moleque não ia mais para a igreja. Aí na igreja ele conhecia o sexo, a droga, o álcool. E quando ele volta para a igreja, ele já volta com algum sofrimento. Em nome de Jesus, que eles voltem, em nome de Jesus. Mas volta feliz. Por causa de uma regra boba. Mas os caras ensinam como sendo palavra de Deus. Agora, quando a gente olha para o passado, é fácil. A Gil ali de cabelo curtinho. Mete um véu nela aí, gente. Mete um véu. A Lu, fazendo discípula. E aí, é disciplinado. Hoje, quando a gente olha para o passado, é fácil discernir. Ah, isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho. Mas e na época que você está vivendo? E será que a gente também não tem umas regras que a gente acha que é de Deus e não é? Será que a gente não tem umas regras? Não, isso aqui é palavra de Deus. E você vai lá e pesa na cara da pessoa, e você tem certeza que você está falando a palavra de Deus e não tem nada a ver com Deus aqui. Não tem nada a ver com Deus. E eu acho que a gente precisa meditar nisso também. A gente precisa pensar nisso. Não estou sugerindo nada. Mas já parou para pensar? Por que as pessoas que fumam não se sentem bem no nosso meio e precisam esconder? Aquela pessoa que toma sua cerveja no final de semana tem que esconder? Nunca parou para pensar? Nós temos vizinhos homossexuais e eles não entram aqui porque eles não se sentem bem. Será que a gente também não tem as nossas tradições evangélicas que a gente ensina como ser a vontade do Senhor e não é? A gente quer fazer com que a pessoa, primeiro ela aceite toda a cultura evangélica para depois aceitar Jesus. E a gente não tem nenhuma paciência para esperar Jesus trabalhar. Porque se elas vierem com determinadas características, pelo nosso comportamento a gente coloca elas para fora da igreja. Porque elas não vão se sentir bem. Mas ninguém pegou no seu pé quando você era viciado em pornografia, mentiroso, adúltero, fazia as coisas. Ninguém pegou no seu pé. Nem no meu. E eu andava com as roupas rasgadas lá na moto. Aí já me tinha uma paciência. Eu falava, se mandar eu tirar também eu não venho mais. E pode continuar usando a roupa rasgada, não tem problema. Depende de onde eu rasgo, né? Esse cara me fala assim, olha, Deus falou, não eu falo, foi. Né? Então, meus irmãos, eu não estou sugerindo nada aqui. Mas a gente precisa tomar cuidado quando a gente ensina como sendo coisa de Deus aquilo que não é. Não está escrito em lugar nenhum. Deus não disse em lugar nenhum. E a gente fica falando, Deus falou. Deus disse, quando Deus não disse. Porque essas pessoas que viveram essa situação, quando eles diziam que eram palavra de Deus e hoje mudaram de ideia, quantas pessoas sofreram, foram disciplinadas, foram expulsas da igreja, foram afastadas de cargo, foram afastadas da Santa Ceia, porque ensinaram como coisa de Deus aquilo que não era de Deus, era somente opinião dos homens. Somente opinião dos homens. E hoje as pessoas elas acham que para se tornar crente ela tem que primeiro ficar perfeita.
Ah, eu preciso primeiro ficar perfeito, para depois entrar no meio dos crentes, porque eles estão perfeitos também. Quisera eu fôssemos perfeitos, somos nada. Somos nada. Não, eu preciso primeiro parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. O pessoal não quer se batizar, porque acha que não é puro o suficiente para se batizar. Quem é puro o suficiente para se batizar? Se alguém pudesse se tornar perfeito, não precisava Jesus morrer na cruz por nós. Não precisava de um Salvador. Porque a única coisa que nos iguala é o nosso pecado. E nós somos irmãos não é porque nós somos santos, é porque nós reconhecemos que somos pecadores. Nós somos um bando de pecadores arrependidos que se abraçam e falam: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador à tua vista e preciso da tua ajuda. Senhor, meu casamento não é perfeito, minha vida não é perfeita, eu não sou perfeito para educar meus filhos, mas eu preciso da tua ajuda. É isso que nos torna irmãos. Não é um bando de santarrão achando que está em cima de um altar dizendo seja assim ou assado, senão eu não divido o meu pão com você. Totalmente ao contrário, eu divido o meu pão com você porque eu preciso de ajuda tanto quanto você, e você pode me ajudar. É assim, meus irmãos, e a gente vai caminhando de paciência em paciência, de vitória em vitória, de tristeza em tristeza, de glória em glória, de derrota em derrota também. E vamos caminhando juntos, porque todos nós necessitamos da glória de Deus. São todos bem-vindos. Ah, eu tomo cerveja, é bem-vindo. Eu fumo, é bem-vindo. Eu uso droga, é bem-vindo. Eu falo uns palavrões, você é bem-vindo também. Eu sou viciado em pornografia, sim, você é bem-vindo também. E a mesma obra que Deus precisa fazer na minha vida, ela precisa fazer na sua também. São todos bem-vindos, gays, homossexuais, são todos bem-vindos à mesa do Senhor, porque Ele se sentou para comer com todo tipo de gente, e essa gente se sentia bem na presença de Jesus, porque Ele não afastava e não julgava ninguém, a não ser aqueles que levavam uma com Ele, aí pedia para levar mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. Então que essa lição de Jesus em relação à lei e aos fariseus possam nos servir realmente de alerta. Toda lei deve existir para a dignidade da pessoa humana. Mesmo se uma lei for boa, legítima, de Deus, tem momentos que você precisa abrir uma exceção para poder garantir a vida. Existe uma lei que fala que você não pode passar no farol fechado. Não posso passar no farol fechado. Aí você parou num lugar esquisito ali, você olha para a sua direita, tá vindo um monte de cara estranho ali, tiroteio, comendo solto. Aí eu não posso sair com o carro porque a lei diz que eu não posso atravessar o farol vermelho. Vai embora, rapaz, seja esperto, meu. Depois você entra com o recurso da multa. Vai ficar ali que nem bobo esperando. Vai embora, área, vai embora. É mais fácil entender, a lei é legítima, o Estado colocou, existe para quê? Para regular o trânsito, mas se eu vou correr para cumprir essa lei, vai embora. Oxi, demorou. O cara entra dentro da sua casa, algum inimigo seu, sei lá, porque antigamente meu pai sempre dizia isso, né? Você arruma um inimigo ali, o cara vai e mata toda a sua família, deixa um vivo, você vai lá e mata toda a família, e fica esse ciclo vicioso. Antigamente era assim, aí em alguns lugares ainda é assim. O cara entra dentro da sua casa, você está sozinho, seu filho está lá em cima, você sabe que se você disser, o cara vai entrar e vai matar seu filho. Você pode escolher, falar, vou acreditar no milagre e Deus vai livrar. Você pode fazer isso, não está errado. Mas se você disser, não, sou sozinho aqui, só eu aqui, e seu filho está escondido lá em cima, você mentiu, mas você cumpriu o requisito último da lei, mais importante, que é o quê? Que é preservar a vida. Não está fazendo isso para ofender a Deus, você está fazendo isso para proteger a vida. Você pode ir pelo caminho oposto, Deus pode fazer um milagre, pode acontecer também, o risco é seu, pode ir também por esse caminho, não é errado. Não, eu sou crente fiel, não vou transgredir nem 1 milímetro. Ok, pode acontecer, mas morra como mártir. Se Deus não livrar, depois não vai ficar aí todo azedão, porque foi o caminho que você escolheu. Certo? É o exemplo da prostituta Raabe, que escondeu os espias.
e falou que os caras já tinham dado no pé, e os caras estavam lá escondidos na casa dela, e depois ela é mencionada como heroína da fé, porque não entregou os espias para serem mortos. Então, meus amigos, cada um está por si próprio, ok? Você está por si próprio. Tudo que você fizer, faça por amor. Não sei como que você vai chegar ao resultado final, mas coloque o amor na intenção do seu coração. Se puder cumprir a lei ao pé da letra, glória a Deus, que bom que assim seja. Agora, se eventualmente você tiver que tomar uma outra decisão para um bem maior, faça isso em nome de Jesus. E se você pecar, peça perdão a Ele também. Não estou. Se você tem maturidade para entender o que eu estou dizendo, sabe que eu não estou incentivando ninguém a ser transgressor aqui. Não estou incentivando ninguém, agora está na festa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é ter discernimento. Eu li uma vez a reportagem, há pouco tempo foi julgado um homem que ele dirigia um trem carregado de judeu para um campo de concentração. Ele dirigiu um trem embora. Aí o juiz perguntou para ele: você não sabia que você estava levando esses homens para serem mortos? O cara ia com o Walkman ali, ouvindo um somzinho, comendo uma pipoca, e um monte de judeu lá. Aí falou: eu sabia, eu só estava cumprindo ordens. Esse cara que só estava cumprindo ordens, ele tinha família, ele era bom pai, ele era um bom marido, ele ia para a igreja como nós, mas ele só estava cumprindo ordens, levando milhares de pessoas para morrerem no campo de concentração. Esse cara tem desculpa? Não tem desculpa, porque você teve muitos alemães que se negaram a fazer isso. Inclusive nesse mês de abril ou maio, nós vamos estar celebrando a vida de um deles, chamado Dietrich Bonhoeffer, que morreu no campo de concentração porque se negou a cumprir as ordens de Hitler. Às vezes precisa mais coragem para desobedecer do que obedecer, e às vezes desobedecer é fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar.